Olá, sejam bem-vindos a mais um Opinião Saúde. Nosso assunto de hoje é pneumonia. Como essa doença se instala no sistema respiratório? Crianças, adultos e idosos. Quem são os pacientes mais vulneráveis para desenvolver a pneumonia? E ainda, sinais e sintomas. Saiba como a pneumonia se manifesta e quais tratamentos mais indicados. E aí, tá a fim de ficar informado? Então pode chegar porque o Opinião Saúde já está no ar. Bom, e o Opinião veio saber então, aqui com um especialista no assunto, o Dr. Wagner, o que é a pneumonia. Muita gente tem dúvida, doutor, conta pra gente, o pessoal que está em casa quer saber. A pneumonia é uma doença bastante comum, né? Então, tem alguma coisa importante que as pessoas precisam saber sobre isso? Pneumonia é extremamente grave. É uma doença infecciosa, pode ser causada por uma série de germes, de agentes microbianos, bactérias, vírus, fungos, inclusive. E ela acomete o tecido pulmonar. Ela começa em uma região específica do tecido pulmonar, o paciente começa a sentir febre, mal-estar, dores pelo corpo e depois começam a surgir os sintomas respiratórios mais específicos e vem falta de ar, tosse, que no começo costuma ser seca, e dor para respirar, que é um sintoma também comum nesses casos, né? Esses são os sintomas que são sinais de alerta para a pneumonia. Independente do agente bacteriano, uma coisa que chama a atenção na pneumonia é a febre, que costuma ser alta. A gente tem o costume de colocar numa mesma situação resfriados mais fortes, processos gripais e pneumonia. E isso acaba banalizando um pouco a pneumonia, que é uma doença, entretanto, bem mais grave que as outras duas, né? Ela costuma ter febre e com temperaturas acima de 38,5, até mesmo nos idosos em que febre é menos frequente, a pneumonia costuma trazer temperaturas mais altas que 38. A gente já percebe que o processo infeccioso que acomete a pessoa não vai se comportar como um simples resfriado, um processo gripal mais suave, porque além da febre alta tem muita dor corporal. E depois de uns 2 dias no máximo começa tosse e dor para respirar e muitas vezes falta de ar. E esses são os sinais de alerta diante de um quadro febril. Certo, mas todos os pacientes que têm pneumonia apresentam esses mesmos sinais e sintomas? Porque às vezes a mãe de uma criança pequena vai perceber pela febre, ou de um adulto, por exemplo, ele não sabe que ele está com febre, mas ele sente que começa a expectorar. Ah, eu tenho secreção, estou expectorando, eu não estava assim, então não é um simples resfriado. Quando que eu preciso ligar o alerta, a luz vermelha e falar, opa, tenho que ir atrás? Acho que os primeiros sintomas, independente de qualquer idade, são os sintomas gerais. Eles costumam abater bastante o paciente, independente da sua faixa etária. Eu acho que esse é o sinal de maior alerta. Depois de uns 2 dias vão surgir, de alguma forma, os sintomas respiratórios. Na criança e no idoso, esses sintomas gerais podem se mascarar de alguma forma, né? A criança, principalmente criança de colo, recém-nascido, eles acabam tendo uma dificuldade para expressar muito grande, tudo fica muito vago. E no local da dor muscular intensa, que a gente tem como sintoma principal geral no adulto, a gente pode pensar na redução da capacidade para se alimentar no recém-nascido e na criancinha de colo, a dificuldade para mamar. Então, febre, tendendo a ser mais alta que 38, 38,5 graus. Diminuição da alimentação, da aceitação alimentar ou da aceitação de leite, da amamentação, associado a uma tosse, a gente tem que pensar que aquela tosse talvez não seja um simples resfriado e merece uma investigação mais aprofundada em caráter de urgência. O idoso, além da diminuição do apetite e da aceitação alimentar, a sonolência, a confusão mental também são sintomas relevantes. Qual que é a diferença básica entre uma pneumonia por bactéria, por vírus, e tem uma que é mais grave do que a outra? As duas são graves. Pneumonia é uma doença que mata, ela é uma doença frequente no nosso meio. E mesmo nos casos mais leves, um quadro de pneumonia tem chance de mortalidade de até 3%.
Quando você começa a pensar nas populações mais vulneráveis, idosos, pacientes com diabetes, as crianças, pacientes que tiveram algum tipo de doença cardíaca ou cerebral, essa mortalidade começa a aumentar e vai de 8% até 30%. Quando a gente pega uma pneumonia viral, como aquela causada pelo vírus influenza, o vírus causador da gripe, ele, pensando em algumas cepas, algumas famílias, vamos dizer assim para simplificar, mais agressivas, essa mortalidade chega a 70%, 75%. Você falou da influenza. Muita gente em casa às vezes fala, eu não vou tomar aquela vacina, que aquela vacina que me deu a gripe, que levou uma pneumonia. Então, muita gente que em casa agora se identifica com o que eu estou dizendo. Eu não vou tomar, já faz uns 2 anos que eu não tomo e não tive gripe. Às vezes foi até uma coincidência. A vacina, ela é indicada para as pessoas mais velhas, especialmente, mas ela não causa gripe, muito menos a pneumonia, né? Bom, até hoje a ciência não encontrou uma relação comprovada entre a aplicação da vacina e algum tipo dessas reações, tá? O que a gente tem como hipótese, como suspeita, é que haja realmente uma coincidência, já que a vacinação deve abranger a população nacional, então ela deve ser ampla, ela deve ser frequente. E a incidência de resfriados e processos gripais mais leves também é uma situação de ocorrência muito grande. Então fica mais fácil e perfeitamente possível de juntar as duas situações. Ou seja, desenvolver um resfriado ao mesmo tempo, naquela mesma época em que tomou a vacina. É natural que quando você toma uma vacina, você sensibiliza todo o seu sistema imunológico, seu sistema de defesa, para tentar se defender contra aquela substância que você tomou e que é justamente partícula ou elemento viral. Então é natural que o processo imune fique mais acelerado, mais uriçado. Se você estiver passando por um processo infeccioso naquela fase, é natural que isso turbine o seu processo imune e você desenvolva reações mais exacerbadas, o que pode explicar, além da coincidência, sintomas de resfriado um pouco mais fortes. Agora, o importante é que não há realmente relato de reações dessas que se complicam com processos infecciosos ou infecções generalizadas e que sejam decorrentes da vacina. A gente tem que tomar o cuidado e até orientar as pessoas, inclusive as mães em casa, que as crianças de idade escolar, elas estão sempre gripadas e a gente sempre ouve falar, foi para a escola, então agora vai ficar um monte de vezes doente. E às vezes a mãe negligencia aquela doença ou aquele resfriadinho, que pode não ser só um resfriadinho, né? Então isso aí é um sinal de alerta para todas as mães, né? Eu posso dizer que essa mãe tem que ficar mais atenta nessa idade escolar também, né? Tem que ficar atenta. É esperado que um resfriado traga, além de tosse, um pouco de moleza no corpo, um pouco de mal-estar e indisposição. Não é esperado, entretanto, que esse resfriado traga uma dor muscular intensa, como a gente encontra em processos infecciosos mais graves, como dengue, como pneumonia e outros mais, né? Então, se além do mal-estar, da tosse, da coriza nasal e do mal-estar, a mãe perceber que essa criança está indisposta, ela não está se levantando e não está indo para as brincadeiras que ela fazia habitualmente, se essa criança está com uma aceitação alimentar bem menor do que era antes, ela não pode ficar acreditando que isso vai se comportar como um simples resfriado, porque provavelmente não vai. A outra coisa é com relação ao quadro febril. Vírus de resfriado e vírus da gripe, mesmo influenza, menos agressivos, eles não costumam dar febre acima de 38,3 graus, né? Febres de 38,5, 39, elas não sugerem para a gente um processo viral leve. A gente vai ficar diante de um processo infeccioso, viral ou bacteriano mais agressivo a qualquer momento. Se tiver combinado com tosse, a chance disso realmente ser proveniente do pulmão, de ser um quadro de pneumonia, é muito grande. Como é que é a medicação, o tratamento medicamentoso? O tratamento da pneumonia, ele envolve antibióticos, agentes antibacterianos e antivirais em algumas circunstâncias, e a depender da avaliação médica, e ele dura de 5 a 10 dias. Lembrando sempre que tem que ficar atento à recomendação médica de horário de uso, tomar rigorosamente no horário prescrito aquele antibiótico
Evitar líquidos e alimentos associados. Não tem líquido que ajuda, não tem alimento que ajuda e tem muitos alimentos e líquidos que atrapalham a absorção de antibióticos. Então o mais adequado é tomar com água mesmo e longe das refeições, com intervalo de pelo menos 1 hora entre a refeição anterior à tomada do antibiótico e a refeição seguinte, né? E seguir rigorosamente o tempo certo de tratamento. E uma coisa também que é importante lembrar, que eu sei que você está sempre aí orientando as mães e as pessoas que tomam, não tomar, né, gente? Muita gente faz isso, a automedicação. Ah, eu tenho um antibiótico que sobrou aqui da outra vez, ah, minha vizinha me deu, isso não é legal, né? Então, cada criança ou cada adulto, cada paciente tem a sua medicação específica e o tempo de tomar, né, e a quantidade, os miligramas que tem que ser tomado, é isso, né? Exatamente. É importante a gente ficar atento para essa questão da automedicação. Medicações antitérmicas, anti-inflamatórias, elas vão mascarar muitos sintomas da pneumonia. O diagnóstico dela vai ficar mais tardio. E a cada dia que você atrasa de um diagnóstico de pneumonia, você aumenta a mortalidade em até 10%. Então, realmente, a primeira dose do antibiótico para um quadro de pneumonia, ela tem que ser iniciada o mais rápido possível. Se ficar atento para esses sintomas gerais combinados com sintomas respiratórios, de acordo com o que a gente discutiu, para os detalhes, as peculiaridades de cada idade, e se procurar um médico e se for submetido a uma radiografia do pulmão, uma radiografia de tórax logo, o diagnóstico não é difícil de ser feito. Existem alguns exames que auxiliam nisso, exames simples. Então é um diagnóstico que tem que ser fechado e o tratamento tem que ser iniciado muito rápido. E quando você recebe uma receita de medicação, é interessante que você pergunte a esse profissional que está te receitando e que te concluiu esse diagnóstico, para que serve aquele antibiótico. Diga a ele os remédios que você já toma e se eles vão entrar em conflito com o antibiótico que você está tomando. E também é interessante dizer a ele se o antibiótico que está sendo usado vai entrar em conflito ou vai diminuir a ação de alguma medicação que você já toma comumente. Com relação aos antibióticos e pensando na população adulta jovem, a gente sempre tem o problema do antibiótico e o anticoncepcional. Muitos antibióticos interferem e diminuem o efeito do anticoncepcional. Então, existe toda uma orientação contraceptiva que tem que ser recomendada pelo profissional de saúde quando ele está prescrevendo o antibiótico, e a gente sempre diz que uma checagem dupla traz muito mais chance de sucesso. Exatamente. Então não é só o médico prescrever, é o paciente ou a família do paciente tomar de forma correta, né, nos horários corretos e inclusive informar o médico de que outros remédios que faz uso, né? Isso é muito importante. Eu sempre recomendo. Essa via de mão dupla aumenta a chance de sucesso de qualquer tratamento, principalmente do antibiótico. Perfeito, ótimas informações, viu, doutor? Muito obrigada. E ainda falando em tratamento, gente, a gente vai conversar com uma fisioterapeuta no segundo bloco, então você não pode sair daí porque as informações são ótimas. O Opinião Saúde volta já. Bom, e como tratar da pneumonia? É auxiliar na desobstrução brônquica. Manter-se hidratado. Vai na página da Obrigada.